Tem uma modalidade de investimentos chamando a atenção do mercado, inclusive já até regulamentada, que é o crowdfunding de investimento. Um tipo de investimento coletivo, que a pessoa investe em pequenas empresas como startups, ajudando os negócios a crescer. E esse é o nosso assunto de hoje, aqui no Investidor em Foco, que está começando. E hoje trocamos o Kleber pela Giovana Ishimura para bater esse papo com a gente, e ainda tem mais convidada, mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas para a Gi aqui no podcast. Tudo bem, Gi? Bom dia, Renata. Tudo bom e você? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema super importante que está ganhando cada vez mais espaço aqui no mercado de investimento brasileiro. Super inovador também, né, Gi? Com certeza, um assunto novo aqui, muito legal a gente trazer aqui para o nosso podcast. Boa, boa. Bom, gente, só que não é nem eu nem a Gi que vai detalhar esse assunto, apesar da Gi já ser uma especialista nele, é a Camila Nasser, que é CEO da CRIA, uma das plataformas, primeira plataforma, se não me engano, que tem viabilizado esse tipo de investimento. Camila, seja bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. Bom dia, Renata, Gi, super obrigada pelo convite, vai ser um prazer compartilhar com vocês o que a gente está construindo para esse novo mercado de capitais através do Equity Crowdfunding. Muito legal. E Camila, para a gente começar, também dar um pouco de contexto para quem está nos ouvindo, explica um pouco para a gente sobre esse Equity Crowdfunding, as finalidades, objetivos, esse conceito de vaquinha, ele já não é tão novo, mas nos investimentos é que ele tem ganhado um espaço nesse momento, não é? É isso mesmo, Renata. O crowdfunding em si existe em diferentes modalidades, né? Então, existe um tipo de crowdfunding em que você faz doações para apoiar projetos sociais ou até ajuda o empreendedor que está começando a desenvolver um produto legal. Mas o conceito do equity crowdfunding ele é bem diferente. Ele entra mais na linha de quase a construção realmente de uma bolsa de investimento em startups. Na prática, o Equity Crowdfunding a gente gosta de falar aqui dentro do CRIA, o primeiro IPO de uma empresa. Então, é a chance de um investidor comum participar com investimentos menores de oportunidades do mercado privado de capitais. Mercado esse que, historicamente, tem gerado grandes retornos aos investidores privados. Legal, Camila. Acho que quando a gente fala de crowdfunding de investimento, o grande objetivo, como você comentou, no final, né, o investidor ele se tornar sócio da empresa, né, ele receber depois o dinheiro como uma participação. Como que funciona isso? E qual que é o veículo de investimento para poder viabilizar esse tipo de investimento? Legal, Gi. O investimento, ele acontece através das plataformas. Então, o investidor, ele conhece diferentes startups, PMEs, que estão disruptando e trazendo inovações em diferentes mercados. E eles podem, aí, selecionar os negócios das quais eles querem virar sócios. Então, eles adquirem, através da plataforma, através de um contrato de investimento, uma potencial participação societária nesses negócios. E aí eles têm cenários de retornos futuros, quando essa empresa ela é investida por um fundo maior, quando essa empresa é vendida para um player estratégico do mercado deles, ou até mesmo quando essa empresa abre capital, faz um IPO na bolsa. Então, o investidor, ao entrar via plataforma, ele compra esse direito de se tornar sócio desse negócio, e aí tendo uma participação dentro do quadro societário desse negócio. E, Camila, o investidor que decide aplicar num crowdfunding de investimento, como ele ganha e quanto ele paga para fazer esse investimento? Tem taxa? Como é que funciona? Legal. O ganho do investidor, ele depende do crescimento da empresa. Então, vale até a gente lembrar, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas que trata-se de um investimento de alto risco, vinculado a um alto potencial de retorno, que é se a empresa dá certo, né? Então, a participação do investidor, ela é valorizada de acordo com a valorização da própria empresa. Então, os ganhos do investidor, eles estão vinculados a um evento futuro de liquidez do negócio, como a gente tinha falado, se a empresa é adquirida, se a empresa faz uma rodada
rodada subsequente, ou até se a empresa quer recomprar a participação dos investidores, e não menos importante, um eventual IPO da empresa. Quanto aos custos atrelados a esse modelo de investimento, varia muito de acordo com plataformas. A maior parte das plataformas cobra uma taxa apenas sobre o lucro obtido do investidor no sucesso do seu investimento, que pode levar uns 5, 10 anos pela frente. Então, se o investidor ele tiver sucesso, em cima desse sucesso, que existe uma taxa, que é a taxa de performance. A maior parte das plataformas se remuneram assim. Camila, acho que é legal que você comentou, né? Acho que um ponto importante aqui também de comentar é que todos esses termos que você comentou de saída, de custo, tudo isso vai variar muito de plataforma a plataforma e vai variar muito de oferta a oferta, né? Então, é super importante que o investidor, antes de aplicar, né? Antes de entrar ali em uma oferta de crowdfunding de investimento, ele leia o contrato, entenda quais são os termos daquela oferta, daquela plataforma, para estar aqui ciente de todas as condições, né? Mas aí eu queria emendar aqui uma pergunta, né? Que uma das prerrogativas do crowdfunding de investimento é ajudar essas pequenas empresas, né, as startups, a crescer, né? Então, aportar ali um capital para que ajude a empresa a decolar. E isso, por si só, já é um risco, né? Porque nem toda empresa vai decolar nesse estágio, né? Elas podem ser compradas por grandes empresas, mas também podem quebrar, né? Então, quais são os riscos deste tipo de investimento? O que diferencia ele de investimentos mais tradicionais, que a gente já está mais acostumado aqui no mercado de investimento brasileiro? Legal, Gi, acho que você falou tudo. São grandes os riscos desse tipo de investimento. Então, sempre que chega um novo investidor querendo investir, a gente começa falando, olha, pense bem se você quer investir em startups, o seu retorno pode ser muito grande, mas altos retornos estão sim atrelados a alto risco. A maior parte das startups ou das PMEs, elas vão falhar, a configuração delas é de ser uma inovação, tentando mudar o mercado, é por isso que elas têm também alto potencial de crescimento, mas tem muitos riscos atrelados aos negócios delas mesmo, aos mercados dela. Então, o maior risco é o investidor nunca rever o dinheiro que ele investiu, ele perder todo o capital investido nessa empresa. E por conta desse risco, tem algumas configurações especiais nesse modelo de investimento, que o investidor nunca pode alocar todo o seu portfólio de investimentos no capital de risco. Então, isso tem que ser, no máximo, 5 a 10% da sua carteira. Então, tem que haver uma criação de uma carteira de investimentos diversificada. E ainda, dentro dessa carteira, o capital que você está destinando à inovação tem que ser alocado em diferentes negócios. A prerrogativa que a gente tem aqui no mercado de investimento em startups é que você vai investir em 5 negócios, talvez 4 deles vão dar errado, mas esse um que deu certo, ele tem potencial de dar certo o suficiente para compensar e te gerar lucro pelas perdas dos outros 4 investimentos. Então, o investidor de startup, ele tem que saber diversificar bem o seu portfólio, analisar bem as oportunidades de investimento, tentando entender quem são as pessoas por trás do negócio. No nosso mercado, o fundador do negócio, a equipe por trás do negócio é extremamente importante para você analisar a viabilidade da oportunidade de investimento. E, por fim, por todas essas configurações, trata-se de um investimento de menor liquidez e de capital paciente. Então, o investidor ele nunca pode alocar um capital que ele não está disponível a perder ou até alocado pelos próximos 5 anos. Isso porque as janelas de liquidez são aquelas janelas que a gente tinha comentado. Ainda não existe uma bolsa ou um mercado secundário regulado para que o investidor tenha liquidez a qualquer momento. A boa notícia é que a CVM já está olhando para isso, para permitir, através de uma alteração na instrução que regulamenta o equity crowdfunding, a ideia é que a CVM permita que os investidores possam, de forma mais fácil, vender e comprar participações de ofertas públicas distribuídas através das plataformas. A gente vê aqui uma nova janela de liquidez se formando para os investidores do equity crowdfunding. E, Camila, queria conhecer um pouquinho desse mercado. Acho que quem está nos ouvindo também não tem um conhecimento tão grande, já que é um mercado super novo. E conta pra gente um pouco, tem muita plataforma, o que a pessoa tem que tomar cuidado e observar na hora de escolher qual plataforma vai investir para que ela
também tenha segurança do que ela está fazendo, afinal, você acabou de dizer o quão é arriscado esse tipo de investimento, né? O mercado está crescendo em que nível? Conta um pouco para a gente sobre esse cenário. Legal, Renata. Quando a gente começou, lá em 2014, então 7 anos atrás, éramos só nós nesse mercado, então trouxemos o Equity Crowdfunding para o Brasil em um mercado totalmente diferente do que é hoje. Hoje, 7 anos depois, a gente tem um mercado regulado pela CVM, o que dá já uma camada a mais de proteção ao investidor, e a gente tem um número muito maior de plataformas entrando e atuando nos mais diferentes segmentos. Então, se em 2014 era uma primeira plataforma, hoje a gente já está em 40 plataformas registradas e autorizadas pela CVM a atuar com o Equity Crowdfunding. Quando o investidor ele vai analisar as oportunidades de investimento, ele tem que primeiro analisar a plataforma em si. Então, para entender, primeiro, quais são os conflitos de interesse das plataformas. Existem plataformas que se remuneram apenas pela taxa de volume transacionado, ou seja, eles não têm nenhum incentivo de selecionar as melhores oportunidades de investimento e acabam atuando como um marketplace, permitindo que qualquer negócio se inscreva e capte investimento com a comunidade deles, então fazendo uma diligência, uma curadoria muito baixa. Então, o investidor ele tem que se atentar a isso. Qual é o nível de curadoria da plataforma? Quais são os incentivos da plataforma para selecionar bons negócios, né? Isso está muito vinculado às taxas implicadas nas ofertas da plataforma. Fora isso, a plataforma ela já teve casos de retorno no seu portfólio, então tem muita plataforma que anuncia muito volume transacionado. Conseguimos transacionar 3 milhões, 5 milhões, isso é super legal, mas o que realmente importa é quantas empresas do seu portfólio realmente deram sucesso, deram retorno aos investidores. E isso a maioria das plataformas ainda não apresentam. Gi, queria pedir sua ajuda aqui só para a gente deixar um recado final para quem está nos ouvindo sobre essas regras que a CVM já trabalha para o caso de quem quiser colocar seu dinheiro num crowdfunding de investimentos. É importante respeitar isso, né? Perfeito, Renata. Acho que como a Camila bem mencionou, existem uma série de riscos aqui atrelados ao crowdfunding de investimentos que são super importantes de serem observados antes de investir. E justamente por isso, hoje a CVM já coloca ali algumas limitações, né? Então, não existe um limite mínimo de investimento, então a partir de um valor super baixo, você já consegue fazer aplicação em crowdfunding de investimento nessas plataformas, porém existe uma limitação máxima, né? Então, o investidor geral, ele não pode aplicar em crowdfunding de investimento mais do que R$10 mil no ano ou 10% da sua renda anual. O que for menor, né? Então, a gente vê que justamente por ter essa limitação, que corrobora, né, com essa série de riscos que a gente comentou aqui, e que é super importante estar no radar do investidor antes de fazer essa tomada de decisão. Muito bem, meninas, obrigada. Sucesso, Camila. Gi, obrigada por ter vindo. Obrigada, Renata. Acho que super legal o bate-papo. Acho que tem muita coisa ainda para ser evoluída aqui no mercado de crowdfunding. Acho que a gente ainda deve voltar bastante aqui para falar sobre isso mais para frente. Muito bom. Camila, foi um prazer. Prazer é todo meu, Renata. Gi, muito obrigada pelo espaço. Como a Gi falou, é um mercado que tem muito ainda a se desenvolver, mas o que a gente já desenvolveu nos últimos 7 anos é impressionante. O mercado de venture capital, que é o mercado do investimento de risco, o investimento em startups, tem batido recordes históricas no Brasil e no mundo, inclusive. E aqui dentro, com o Equity Crowdfunding, temos permitido que o investidor comum participe desse mercado e possa participar das inovações do futuro, dos negócios que estão mudando o nosso mundo com uma participação societária. Essa é a construção de um novo mercado de capitais. Vem muita coisa pela frente, mas fica o convite para os investidores que quiserem diversificar os seus portfólios com inovação, com investimento de alto risco, mas alto potencial de retorno e ganhos, para conhecer mais do Equity Crowdfunding, conhecer mais do CRIA. Muito obrigada a todos. A gente que agradece e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Nessa sexta-feira tem mais Investidor em Foco para fechar a semana. E a gente espera vocês. Não esqueçam de seguir nosso canal na sua plataforma preferida de podcast. Até mais!
Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.